Olá, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Mônica Conchita e estou aqui falando com vocês de magia. Eu ganhei uns livros de uma amiga minha que participou foi buscadora da Gianni Canemorenses e ela, bem provável que ela não tenha lido este livro. Eu acho que eu cheguei a falar com vocês sobre isso, que esse livro ia ensinar ela a caminhar na caverna de Hecate. A caverna de Hecate, normalmente, é a nossa noite escura da alma, tá? Ela fala do momento, deixa eu vir pra cá, porque eu não gosto que pegue meus gatinhos. Não gosto que pegue meus gatinhos. Então, assim, a caverna de Hecate, ela tem muito a ver com aquela caminhada que você faz para dentro da sua alma escura, dentro do seu eu interior. Ai, fiz meus cabelos ontem, então estou tentando ajeitar eles hoje. Deixa eu pegar que minha filha falou que eu fico mais desenvolta. Então, vamos lá. Eu vou ler os trechos, um trecho desse livro, que é o início dele, e ela fala, assim, fala como foi a caminhada dela dentro dessa caverna. Para que vocês entendam como é essa caminhada. Porque muitas das vezes, esse livro é muito bom, tá? É muito bom. Então, esse livro, ele fala muito dessa jornada dentro do nosso eu interior. O que acontece? Vou fazer um combinado aqui. O porquê que eu estou lendo este livro, tá? Vocês sabem que eu sou devota de Morrigan, mas tudo que me é dado há algum aprendizado. Eu não rejeito nenhuma deusa, inclusive a Katia já trabalhou em Coven comigo, na verdade eu trabalhei com ela, no Coven devido à energia de Morrigan ser muito pesada, e já me tirou de um labirinto quando eu precisei, então, assim, não rejeito deusas, mas eu trabalho com Morrigan, minha deusa de culto, minha deusa de devoção. Por que eu vou ler um trecho desse livro? Porque ele fala muito sobre a noite escura da alma e por que muita gente desiste do caminho mágico? Por causa desse passar pela caverna, pela sua escuridão. O que acontece com as ordens, os cultos, né, de ordens iniciáticas? Religioso, para falar a real. Tudo que tem, como já dizia Nietzsche, a religião é o ópio da humanidade, né? É a droga da humanidade. Então as pessoas entram em religiões, em clãs, para ficarem alienados e ser guiados. É muito mais fácil ser guiado, ser escravo, do que você ser dono do seu caminho. Porque quando você é guiado, você faz o que os outros mandam. Se der ruim, é o outro que vai se virar, porque ele que te mandou fazer. Agora, quando você faz um caminho solitário, você é responsável por tudo aquilo que você faz. E ninguém quer se responsabilizar por nada, né? É por isso que igrejas e ordens e cultos coletivos têm muita relevância hoje em dia. Porque as pessoas preferem largar sua vida na mão de terceiros. A culpa é sempre do outro. E assim, sendo assim, você não consegue trabalhar as suas sombras. O que seriam as suas sombras? As suas sombras seriam aquela parte que você não quer ver e que normalmente a gente identifica no outro. Mas entenda uma coisa: para ver luz, para ver a luz, precisa que algo seja clareado, certo? E para que a luz apareça, precisa estar escuro, para que você perceba a luz. Vou colocar um exemplo bem simples. Quando você anda na rua à noite, você percebe as lâmpadas dos postes. Você vê onde ela está iluminando, certo? Quando você anda de dia e tem uma lâmpada da rua acesa, você nem percebe ela, porque está claro, certo? Então, quanto mais você perceber as suas sombras, as suas debilidades, a sua maldade, a sua densidade, mais a luz vai se apresentar para você. Qual é o erro dessas ordens religiosas? Elas não deixam você entrar na sua sombra. Elas ficam tentando fazer você ser boa o tempo todo. E você começa a renegar as suas sombras. E isso é natural da gente. Se você não trabalhar as suas sombras, você não vai achar a sua luz. Se você não entrar nas sombras, você não vai achar a sua luz. Ponto final. Mas eles querem colocar você como bom, belo e justo, mas o mundo não é assim. Viver neste mundo aqui não é assim.
Este mundo, ele é doloroso, ele é o mundo da carne, ele é o mundo da matéria, ele é o mundo denso, onde a gente pega. E se você ficar sempre no sutil, é bem provável que você ou fique alienado, ou você seja manipulado, ou você enlouqueça. Porque não tem como você ser gratiluz o tempo todo nesse mundo cão que vivemos, né? Hoje estou sem sutiã porque estou morrendo de calor. Então eu separei alguns trechos desse livro, eu recomendo, tá? É da editora Alfabeto. Não que eu goste muito da editora, mas eu gostei da escritora, tá? Então vamos lá, ó. Entrar na caverna de Hecate é embarcar na jornada de volta à alma. Esta é uma missão lunar, iluminada pelas tochas da deusa, seguindo o barulho de suas chaves, embarcando na sombra interior. Não tem como você achar uma deusa se você quiser trabalhar só o seu lado flores, seu lado luz. As suas sombras, elas estão aí para te ensinar. Não é bom nem ruim, ela é necessária. Porque há momentos na nossa vida que a gente tem que ser gente boa, há momentos na nossa vida que a gente tem que, né, botar limite. Na psicologia profunda, o conceito de totalidade implica em estarmos integrados intencionalmente a sombra com a alma. Como é que fala? É individuação. É quando você consegue integrar as duas coisas, a totalidade. A gente sempre fala que, tudo caminha para a totalidade, tudo caminha para o uno. Como é que você vai caminhar para o uno se você está deixando uma parte sua para trás, né? Esta não, a aceitação extrema da nossa luz e das nossas trevas é o caminho da verdade. Tem que aceitar. Porque tem gente que, olha, tem gente filha da puta dentro da magia natural, fudendo com a vida dos outros com planta. E aí se proclama a rainha do universo, a boazinha, entendeu? Não existe pessoa totalmente boa, nem totalmente má. Esta não é a popular jornada do herói, em que tudo é brilhante, tendo a conquista como objetivo. Não há uma donzela esperando ou a multidão de adoradores. Ao invés disso, viajamos na direção da cura. Eu já chego lá. Compreensão dos mistérios do mundo mais profundo. A jornada é inerentemente feminina e o significado que está associado às energias tradicionais relacionada a este princípio: intuição, introspecção e emoções. A jornada do herói sempre fala do bom, do belo e do justo na mitologia grega, nas peças de teatro. Você sempre vai ver que é o homem que faz a jornada do herói, que passa por todas as debilidades, por todas as suas limpezas e tudo bom. Essa jornada da caverna é inerentemente feminina. Isso não quer dizer que o homem não consiga, tá? É lógico que consegue. O homem tem a ânima. Por isso que a gente estuda na psicologia a ânima e o ânimos. Todo mundo tem uma fração do outro, uma polaridade, né? Se você está um pouco receoso com a possibilidade de viajar comigo na caverna de Hecate, parabéns. Estou sempre muito mais preocupada com as leitoras do que... Chame isso de... De fato, Hecate é uma figura desafiadora. Este espírito misterioso muitas vezes chega sem avisar. É indesejado em nossas vidas. É indesejado. Ou seja, é uma coisa que não é fácil, não é uma coisa que você quer passar, não é uma coisa que você está pronto para passar. Ela simplesmente chega, e isso é com boa parte das deusas, tá, gente? Não é só Hecate. Coloquei Hecate porque esse livro é muito bom. Quem cultua Hecate vai gostar de aprender, né? O que é, gata? A gata teve filhote, morreu o filhote dela, agora ela quer adotar o filhote da outra e acha que os outros têm que obedecer a ela. Eu soube. Ela nos sacode profundamente, está diante de nós com tochas tremeluzendo e chaves chacoalhando. Hecate é para todos, quaisquer que sejam suas crenças sobre Deus, o universo e o mundo mais profundo. Ela é a luz na escuridão dentro de cada um de nós. Não importa nosso gênero, ocupação ou qualquer outra coisa. Essa luz pertence a você, para que você vivencie as páginas desse livro, desde as teorias e pesquisas até a magia natural e rituais. Hecate nos guia na direção de plenitude. Ela aparece em sonhos como uma mulher misteriosa, causando estremecimento quando encontramos uma imagem dela ou invocando um sentimento de admiração
ao dizermos seu nome. É assim que ela chega até nós. Eu mesma nunca pretendi me encantar por essa deusa ancestral. No entanto, aqui estou, há mais de 10 anos, respondendo ao seu chamado misterioso. Meu primeiro encontro com Hecate foi surreal. Enquanto eu dobrava as roupas na lavanderia, tarde da noite, ouvi uma voz dentro da minha cabeça dizer: está na hora. De alguma forma, eu sabia que essa voz pertencia a uma mulher e que se autodenominava Hecate. Eu não tinha muito conhecimento sobre ela. Achei que finalmente estava enlouquecendo. Gente, é normal quando a gente começa a trabalhar, ou conhecer, ou procurar saber, a gente pensa que está enlouquecendo. E normalmente as pessoas enlouquecem mesmo. Mentira. As pessoas enlouquecem quando elas começam a procurar respostas, né? E é muito difícil esse caminho. Fiquei apavorada, no entanto, ao refletir sobre aquela noite, percebo que foi nesse momento que comecei a jornada para encontrar minha mente, minha sanidade e o resto de mim. Essa jornada, gente, de conhecer, de entender, de se aproximar da deusa não é fácil. Normalmente ela vem em um momento que você não está crente em nada. Quando você chega no ápice da sua vida e fala: para que eu estou aqui? Estou passando por tanta coisa, por que eu estou passando por isso? Em que momento da minha vida, o que foi que eu fiz, entre aspas, para Deus, para estar passando por isso? Normalmente, a bruxaria ou a deusa, ela puxa você no momento que você está quase desistindo. Desistindo, mas eu não digo de tirar a própria vida. Quieta. Eu digo, alguns sim, tá? Morriga normalmente aparece quando você está em risco de morte, normalmente. Nem sempre, tá? Mas normalmente. Então, quando você está naquele momento em que você já está descrente de tudo, que você já não acredita em nada, nada mais te convence, como diz aquela música da Pitty, né? Quando você já não sabe onde foi parar a tua alma, é neste momento. E muitas das vezes, quando a gente está trabalhando com Deus, a gente começa a receber, de repente ela some. E você fica num silêncio, num vazio, que é algo que você precisa entender. Se você não encarar as suas sombras, quem você é de verdade, você não vai chegar em lugar nenhum. É bem provável que você entre em colapso. Se é que vocês me entendem. A Hecate habita a encruzilhada. Quando estamos nos limites pessoais, sempre poderemos encontrá-lo. Se tivermos coragem suficiente para procurar. Esse acontecimento de muito tempo atrás foi o divisor de águas. Meu casamento, minha carreira se autodestruíram. Minha saúde estava em frangalhos. Eu me encontrava esgotada em todas as maneiras inimagináveis. E sejamos claros, eu não estava procurando Hecate. Só queria que minha vida e a dos meus filhos fossem melhores. Desejava me destacar na minha própria vida. De alguma forma, houve uma ruptura na minha consciência, maníaca por controle, que permitiu que algo ou alguém intenso se infiltrasse. Eu estava no porão da casa naquela noite, literal e espiritualmente. Muitas vezes é nesse momento que desistimos de nos apegar aos vestígios do que se quer, que deseja, que nos mantém aprisionados. Desesperados, sozinhos, sem clareza, encontramos coragem para ver Hecate, ou qualquer deusa, tá? E não é Hecate quem vem até nós, é nós que nos descobrimos em seu domínio. Normalmente você faz, quando você está fazendo algum ritual, você faz o chamado da deusa, a carga da deusa, que tem muito nos livros do Claudinei, né? Que ele não fala, mas é um chamado de incorporação para que a deusa venha até você. Mas essas deusas escuras, essas deusas mais pesadas, entre aspas, né? Vou colocar pesadas para que fique fácil o entendimento, tá? Essas deusas mais densas, elas precisam que você chegue até elas. Elas não vão vir rastejando atrás de você, só porque você acendeu uma velhinha e construiu um altar mequetrefe, tá? Ela vai vir quando você realmente precisar. É naquele momento, onde é a caverna de Hecate? Onde é a tua noite, ou a tua caverna em si? É aquele momento que você não acredita em nada. Que
você está no fundo do poço. Sabe quando a gente fala fundo do poço? Minha vida está no fundo do poço. Normalmente em depressão e quando você está de saco cheio, quando você não vê saída, quando você está no limite da autopreservação, sabe? No limite mesmo. Você fala assim, não tenho para onde correr. As pessoas que têm, não vou dizer que são todas, tá? Mas as pessoas que têm um chamado para ela é neste momento. Então, é bem provável que você entre na caverna da deusa, que você entre na concha de Afrodite, que você entre na caverna da Morrigan e tantas outras, tá? Estou colocando essas porque é essa que eu estou falando. E ela te ensine a sair. Ela não vai te pegar pela mão e te levar, ela vai te ensinar a sair. É o que eu falo dos alcoólatras. O alcoólatra, ele nunca vai procurar tratamento se ele não souber o estado em que ele está. Então, você não vai... Ele só vai entender que ele precisa de tratamento quando ele assumir que ele é. E o que acontece na vida da gente? A gente normalmente não assume quem se é. A gente não assume o lugar que a gente se enfiou. Porque é a gente que se enfia, tá? A gente nasce pelado, sem conta, sem porra nenhuma. A gente que se enfia. As condições da vida nos levaram, mas a gente também fez escolhas, né? E normalmente quando a gente tem essa dor de culpa, é porque a gente que causou aquilo, né? A culpa, ela não vem do nada. Ela vem de um momento de consciência daquilo que se fez, ou daquelas escolhas que foram feitas para que você chegasse naquele ponto. E a culpa te leva para este buraco. Mas a culpa, ela só vem com sabedoria, quando você entende que se é. Se você não entende quem é, não entende o caminho que você fez para chegar até aquele momento bosta que você chegou, você não vai sair dele. A gente precisa saber o caminho que a gente chegou para poder entender, para poder chegar no caminho de volta. Acostumem-se, aqui na minha casa, quando não é o gato, é os espíritos. Tá. Eu estava no porão da casa naquela noite. Não é Hecate que vem até nós, é nós que desculpa. Estamos nas profundezas do submundo. Vício, doença crônica, coração despedaçado, as coisas e coisas piores. E então algo acontece dentro de nós e nos faz parar nossas andanças miseráveis e, ao invés disso, ver um discreto brilho de luz. Essa é a tocha de Hecate, a iluminação inquebrantável de nossas próprias almas. Chegamos ao fundo para vê-la. Não faz sentido perder tempo desejando que a cura pudesse ser diferente. É simplesmente assim. A única maneira de sair do inferno é passando por ele. Existe um negócio chamado transcendência, que muita gente fala aí nos gratiluz da vida, né? A gente é transcendente, é transcendental. As pessoas sempre entendem isso como uma coisa muito boa, muito sutil, muito suave, e não é. Transcender é passar através de. E para passar através de, você tem que passar por aquilo. Na igreja eles falam assim, Deus está te colocando em luta, te testando, né? Na igreja. Como eu disse, eu já fui evangélico, sei do que estou falando. E na igreja eles falam assim, Deus está te testando, está te colocando à prova. Deixa eu esse mouse daqui que está fazendo barulho. Está te colocando à prova, Deus está te testando. E não é você mesmo, é o seu Deus interior que está te testando. Que está te trazendo o seu limite, para ver até onde você pode ir. Os deuses nos testam também, tá? Eles colocam a gente em situações. Na verdade, eles fazem com que a gente perceba situações que às vezes a gente não quer perceber. E é aí que você cai em consciência, você entra, a sua consciência expande, você fala assim, porra, tô na merda, só fiz bosta, as escolhas que eu fiz não foram legais, eu tenho culpa de tudo aquilo que estou fazendo, eu tenho culpa, eu me sinto culpada por não ter sido melhor, eu me sinto culpada por não ter estudado, por não ter escutado meu pai, minha mãe. Aí essas sombras começam a te engolir. Quando você entra no contato com a deusa, essas sombras é um grande sinal de que você está chegando perto dela. Olha, por que a gente fala para falar com a deusa, você vai entrar numa caverna escura? Porque existe dois arquétipos, tá? Do Sol e da Lua. Se vocês forem ver os arquétipos de Sol e Lua, Sol é o bom, o belo, o justo, o claro,
A lua já é totalmente o contrário, gente. Então não adianta você entrar na bruxaria achando que você vai trabalhar com a luminosidade, porque bruxaria tem a ver com o feminino tem a ver com a lua tem a ver com a noite tem a ver com o que é ruim. Gostando vocês ou não. Falando de arquétipo, tá? Vamos supor que te larguem numa floresta escura, sem nenhuma luz. Nenhuma. Você vai ter o quê? Medo, receio. Você vai ter que usar a sua intuição para saber se tem alguma coisa para te pegar. Você vai ter que prestar, você vai ter que enxergar além dos olhos. Isso é o arquétipo da lua. Agora te solta numa floresta de dia. Você vai saber se virar melhor. Então, esse arquétipo Sol e Lua é sempre o que é bom, belo e justo, e o que é difícil, e que você vai ter que usar sua visão interior, sua intuição, sua sabedoria, e se esgueirar. Então, não adianta falar, trabalhar com a Deus é tudo maravilhoso, porque não é. Não é. Tá? Ela vai te jogar numa floresta escura, para que você pare de olhar com seus olhos físicos e olhe com os olhos da intuição. Chegamos ao fundo para vê-la. Não faz sentido perder tempo desejando a cura se você tem que passar pelo inferno. Tá. Ó, fizemos uma escolha quando entramos nessa encruzilhada. Podemos permanecer sem rumo ou seguir. Eu segui Hecate até a caverna para encontrar refúgio no meio da vasta paisagem infernal em que nos encontramos. Infernal é o nosso inferno interior, tá? Em sua caverna, nos deparamos com a escuridão nutridora, o útero quente e úmido da deusa mãe. Antes do meu momento de encruzilhada no porão, eu havia me envolvido num mundo mais profundo de modo muito superficial, enquanto construía uma carreira como psicóloga, pesquisadora e especialista em ajudar mulheres a lidar com seus estressores da vida. Mas, no meu trabalho, parecia estar faltando a mesma coisa que existia em minha vida pessoal. Significado. Ao analisar um conjunto de dados de mulheres que atuavam como cuidadores de entes queridos ou com deficiências graves, percebi aquelas que encontravam significado no que qualquer um considerava cenário incrivelmente estressante. Esse saíram muito melhor do que as que não passaram por isso. De fato, o fato de que essas mulheres era a minha questão central só ficou claro quando olhei pelo espelho retrovisor. Eu estava rompendo com minha carreira e com um casamento fracassado, mas me movia em direção a um destino desconhecido. Eu não sabia, na época, que essa jornada levaria uma longa estrada em meu submundo pessoal. Entrei profundamente na caverna para curar a minha plenitude única. Então aqui você percebe que ela era uma psicóloga, ela cuidava das pessoas, mas não via sentido. Você passar pela noite escura da alma, você passar por um momento com Dona Deusa, eu falo com a minha eu chamo de Dona Patroa, você vai encontrar sentido para a tua vida. Se você não fizer as perguntas corretas, você não tem por que você estar estudando magia. É para que estou aqui? Qual o sentido da vida? Qual o que eu posso fazer pela vida minha e dos outros? Lógico que primeiro a gente tem que se ajudar, depois ajudar o próximo, né? E o que isso vai mudar para mim e para os outros? Até que ponto eu posso servir? E até que ponto? Porque assim, por mais que eu fale para vocês que a gente tem que cuidar de nós, fazer para nós e coisa e tal, mas quando a gente cuida do outro, automaticamente algo vem para você. E a magia te ensina isso. A magia não é só eu. A magia é como a árvore. E finca os pés nas profundezas, que seria a caverna, o seu inferno pessoal. Cria-se base para criar um tronco, para andar neste mundo físico, e as raízes e as folhas para o divino. Aí tem uma árvore. Então, essa conexão dos três reinos, ela é necessária. Mas antes da árvore ser linda, frondosa e te dar frutos, e te dar sombra, ela primeiro teve que ir às profundezas. Então, em última análise, curar nossa totalidade e plenitude única inclui nos aventurarmos pelo vento escuro da caverna
e permitir que nossa própria criatividade sagrada flua. A jornada ao submundo não é opcional se quisermos realmente nos tornarmos nós mesmos. Vivemos em um mundo em que somos hipnotizados pela luz artificial. Às vezes a chamada positividade tóxica, essa obsessão que nos obriga a seguir uma abordagem de vida puramente de luz e amor, Mas não é assim que a vida funciona. Enquanto negamos o poder nutridor da escuridão curativa da caverna, permaneceremos paralisados. O não se preocupe e seja feliz não funciona. Acabamos preocupados, tristes e culpados por não sermos seres despreocupados e felizes. Então, é sobre isso que estou falando. Sobre você estar num lugar aprendendo sobre magia, aprendendo sobre ritualística, aprendendo sobre a Deus, e eles querem te obrigar a ser boa. E se você não está feliz, você não é divino. E se você não está bem, você tem algum problema. Entende? E isso acaba te colocando numa prisão, e você, por causa de estar num coletivo, porque assim, a mente coletiva, ela funciona. O ambiente em volta, ele te molda. E aí você chega lá, você tá com um monte de BO na sua vida, você tá tentando resolver seus paranauê, aí você chega num lugar de religiosidade, num lugar religioso, para você poder conversar sobre os seus problemas, para você... Ai, mas isso não é assim. Você tá assim porque te falta Deus. Ah, você tá assim porque você não tá vendo, você não agradece pela vida. Ah, mas você já está vivo, você já tem que agradecer. Porra, você pode estar vivo, mas pode estar bem, caralho. Não é só porque você está vivo que você tem que sofrer a dor quieta. É por isso que muita gente entra em depressão e acaba, e já tem uma tendência, lógico, e acaba atentando contra a própria vida, porque não tem onde falar sobre os seus problemas, não tem como conversar sobre os seus problemas. E quando chega no local religioso, isso é falta de Deus. Então, olha, você não está fazendo os seus rituais direito. Você tem que esquecer isso e pensar no positivo. Isso é maquiar as suas sombras. Isso é maquiar, é desvalorizar os seus sentimentos. Isso é desvalorizar o que você sente, o que você está passando. E isso não vai ajudar. Você fingir que é gratiluz, você fingir que é feliz, você fingir que está tudo bem, vai te colocar num momento que uma hora você explode. Toda opressão gera explosão. Então você andar nesses ambientes tóxicos que todo mundo diz que tá bem, mas você olha na cara da pessoa, ela tá fudida. Porque eu sou a luz do divino. É que nem uma pessoa falou pra mim assim, está tendo a guerra, né? Vamos tentar evitar a guerra. Vamos todos orar pela guerra. Para não ter. Vamos fazer uma corrente de força. Uma corrente de força, de oração, de benevolência, de amor. Vamos mandar muita amor, muita luz para aquele povo para não ter a guerra. Aí eu te pergunto. Veio Buda, veio Jesus, veio um monte de avatar. A humanidade não mudou. Aí você, que é muito especial, muito bondoso, vai mudar? As pessoas usam a bondade, a gratitude para se sentir especial e melhor que você. Você que tá triste. É isso que você pensa quando você tá no meio de um monte de gente gratilosa. Nossa, tá todo mundo aqui feliz e eu tô uma bosta. Tá todo mundo aqui feliz e eu tô aqui pensando nos meus B.O. Não, eu vou limpar minha cabeça e não vou pensar nos meus B.O. Carl Jung já dizia, se você não encarar suas sombras, ela te pega pelas costas. E quando ela te pega, não tem retorno. Você entra em colapso. Aprenda a trabalhar suas sombras. Esse livro aqui, é um bom exemplo do que se fazer. Aqui tem muitos rituais, aqui tem magia natural, aqui tem muita coisa para quem quer aprender a trabalhar suas sombras com Hecate. Eu recomendo. E isso serve para todas as deusas. Não vai ser fácil, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Eu sou a Mônica Conchita e estou por aqui sempre falando de magia. Recomendo, tá? Meninas de Hecate, livro muito bom. A editora Alfabeto tem me surpreendido. Um beijo para todas vocês.
Fiquem com a deusa e